E se todo mundo tivesse uma altíssima autoestima, esse medo do risco seria um pouco menor e as pessoas seriam mais, então, empreendedoras, seriam mais capitalistas na sua vida, né? Porque a vida da gente é empreendedorismo. Tem gente que tem medo de tudo, né? E isso que estraga a vida das pessoas. As pessoas deviam ter coragem de testar mais, de experimentar mais. Olá, pessoal! Estamos gravando mais um episódio do Acendendo as Luzes, podcast idealizado pelo Instituto de Formação de Líderes. Meu nome é Bianca Salvadori e sou associada do Instituto. Hoje estamos com o convidado Winston Ling. Ao meu lado... Olá, pessoal. Sou o Thiago Antonioli, sou associado do Instituto de Formação de Líderes aqui de São Paulo, gerente institucional e cultura. Daniel Travitsky, sou associado do IFL, trabalho no Banco Safra com Equities e é um prazer estar aqui com você, Winston. Obrigado pela presença. Bom, pessoal, hoje eu vou então ler um pouco do currículo do Winston. Para quem não conhece, o Winston foi expatriado faz 33 anos, morou nos Estados Unidos por 11 anos e na China. Investidor em startups, fundador do Instituto Liberdade e um dos fundadores do IEE, membro do Conselho Consultivo do Students for Liberty, membro do Conselho de Mantenedores do Instituto Liberal e do Instituto Liberdade. Foi investidor anjo do Objetivismo Brasil, ajudou a publicar de forma pioneira os seguintes livros em português: A Virtude do Egoísmo, A Nascente, Objetivismo, a Filosofia de Ayn Rand, e na esfera de educação ajudou a publicar os livros Como Ensinar o Seu Bebê a Ler, Como Ensinar Matemática para o Seu Bebê e Como Multiplicar a Inteligência do Seu Bebê. Também publicou a obra O Estado de Direito, Constitucionalismo, Democracia e o Futuro da Nação, de José Sterling, e os livros da série infantil Desbravando o Mundo Livre. Na área de educação, tem interesse e experiência em Ear Education e Homeschooling. Na área de saúde, tem interesse e faz experimentos em biohacking e longevidade. Apoiador do filme O Caminho da Prosperidade, o Grande Legado de Paulo Guedes, dirigido por Paulo Moura, Winston Ling é também um dos idealizadores do projeto Reconstrói RS, iniciativa realizada após as catástrofes das enchentes no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigada, Winston, por estar aqui conosco. Acho que a primeira pergunta aqui que fica é como começou, né, a história da família Ling no Brasil, que veio da China e posteriormente criou um legado imensurável para o país, tanto no quesito econômico, mas também no quesito social, impactando aí milhares de jovens e formando líderes através do Instituto de Estudos Empresariais e, posteriormente, institutos, no caso, apoiadores, né, como o IFL. O meu pai, ele chegou no Brasil com um pouquinho menos de 30 anos de idade, vindo lá da China, ali por volta de 1951, pouco depois da Revolução Comunista, né, que foi em 49. Antes disso, ele já tinha sido transferido junto com a diretoria da empresa onde ele trabalhava, lá na China. Eles transferiram para Hong Kong. E lá de Hong Kong, ele acabou vindo para o Brasil. Ele veio solteiro. A minha mãe acabou vindo 2 anos depois, em 53, com 25 anos.
solteira. A gente pergunta para ela, quer dizer, 25 anos, né, se eu tenho uma filha, né? Não sei se eu deixaria minha filha atravessar para o outro lado do mundo, né? E isso aqui foi naquela época, né? 1953, ela veio num navio cargueiro para o outro lado do mundo, não sabia nem português. E o cara que ela ia casar era um cara do interior que não sabia falar inglês e não fez faculdade. E ela é de Xangai, que era Paris do Oriente, e fez faculdade e sabia inglês, né? Então, mas essa aí é outra história aí que é uma história muito curiosa, né? Mas eles chegaram solteiros e casaram em Porto Alegre em 53. Eu posso falar mais coisas, né? Porque tem muita coisa. O meu pai, a cidade natal dele lá na China se chama Wenzhou, é Wenzhou, Wenzhou. Essa cidade, na minha explicação para os brasileiros, é a cidade mais capitalista do mundo. É a cidade mais capitalista do mundo. Dentro da China, se vocês forem visitar a China, ou se vocês têm alguns amigos chineses aqui no Brasil, né? Vocês perguntam para eles se eles já ouviram falar dessa cidade Wenzhou, né? E eles vão dizer, é a cidade dos judeus chineses. Mas não é que são judeus, mas os costumes dos habitantes dessa cidade são semelhantes aos dos judeus, né? Extrema atenção à educação, uma preferência à liquidez, e são muito especuladores, né? Quando a China abriu, no início da década de 80, né, saindo do comunismo mais ortodoxo, o pessoal de Wenzhou entrou na frente e eles ganharam muito dinheiro com especulação imobiliária. No início da década dos anos 2000, se ouviu falar muito dos shadow bankings, né, que eram bancos informais, né? É tudo pessoal de Wenzhou, né? É muito interessante. Então, o meu pai é desta cidade, e acho que no DNA dele tem muito dessas coisas aí que eu não compreendia antes de eu me mudar e morar na China, né, que eu morei lá 16 anos. E então ele chegou no Brasil com 30 e poucos anos, e ele veio junto com um grupo de chineses que tinham experiência na transformação industrial da soja, produção de óleo de soja comestível, né? Quando ele chegou no Brasil, naquela época, a maioria ainda usava banha para fazer frituras, etc. e tal. E ele tinha 30 anos, os diretores dessa empresa chinesa que vieram para o Brasil junto com ele, se instalaram em Porto Alegre. Tem toda uma história, inclusive, quem é colorado, tem um livro chamado Debaixo das Sombras dos Eucaliptos, alguma coisa assim, porque o estádio antigo do Internacional se chamava Eucaliptos, né? Então, Debaixo da Sombra do Eucalipto, onde conta mais ou menos a história do Esporte Clube Internacional, e tem um capítulo onde se fala da vinda dos chineses, que tem alguma relação lá com o clube, é muito interessante, mas isso aqui é uma outra história, mas esse livro foi publicado porque naquela época o Ildo Meneghetti, que depois ele se tornou prefeito de Porto Alegre e também governador por 2 vezes, né, ele ajudou muito a instalação desses chineses lá no sul, que começaram a produzir óleo de soja. Meu pai era um funcionário, mas ele foi mandado para o interior, lá em Santa Rosa, que era a única região lá no sul onde havia um pouquinho de soja sendo plantadas,
existe uma história de um missionário protestante evangélico americano que teria levado as primeiras mudas na década de 20, alguma coisa assim. E ali tinha um pouquinho de plantação lá, então por isso ele foi mandado para lá, com o objetivo de comprar soja do que havia de produção e incentivar a maior produção de soja lá. E então ele é conhecido como pioneiro da soja, né? Agora, uns 2 anos atrás, eu acho, o Congresso Nacional aprovou o reconhecimento de Santa Rosa como o berço da soja do Brasil, e basicamente foi o trabalho dele. Nessa empresa lá da China, ele muito jovem, né? Ele já era o auditor-chefe, era uma empresa mista, muito grande, com fábricas pela China inteira. Então ele tinha muita experiência, ele conhecia o funcionamento desse tipo de indústria, né? E lá em Santa Rosa, então, ele motivava os colonos a plantarem soja e ele garantia que ele compraria a produção, né? Quer dizer, aquele início do que hoje é o financiamento da soja no Brasil, né? Então, ele ajudou a introduzir todo o sistema de financiamento ao produtor. Naquela época, o Banco do Brasil era uma agência muito pequenininha, mas se tornou muito grande. Então, ele levava os colonos para a agência e ele ensinou o gerente da agência a fazer esse tipo de empréstimo, adiantando dinheiro na frente, com a safra como garantia, etc. E aí isso acabou sendo adotado pelo Banco do Brasil para o Brasil inteiro, né? Foi trazido por ele porque ele tinha essa experiência lá na China. E naquela época, inclusive, a China é um dos maiores consumidores de carne suína, né? E naquela época, toda a soja produzida era dada por os porcos, né? Inclusive, tinham anedotas ali que os porcos, eles tinham uma estrutura óssea muito fraca e quebrava os ossos e tal. Por quê? Porque a soja, ela tem uma enzima que afeta o cálcio nos ossos. Então, ela tem que ser aquecida a uma certa temperatura, acima da qual essa enzima é neutralizada, e aí passa a ser, então, ok para o consumo dos seres humanos e até dos porcos, né? E, então, naquela época, não se pensava o ser humano comer. Mas lá na China, ele veio da China e lá só se comia soja, né? Inclusive leite de soja. Eles tomavam leite de soja. Então, ele acabou introduzindo o leite de soja na década de 80. Porque lá na China todo mundo bebia leite de soja, não se bebia leite de vaca. Até hoje, você faz uma viagem para Hong Kong, para a China e tal, tem o leite de soja, que tem um cheiro de soja e um gosto de soja, que o ocidental acha muito ruim. Então, naquela época, ele financiou pesquisas no laboratório da nossa empresa para tirar, desodorizar o leite de soja e também tirar o gosto. Era uma soja que não tinha cheiro de soja nem gosto de soja. E o sonho dele era resolver o problema da pobreza no Brasil, né? Desnutrição, etc. e tal. A soja era muito mais barata, esse leite de soja seria muito mais barato. Mas aí, diferente do que acontecia lá na China, que o leite é líquido, né? E ele, na fábrica dele, ele pesquisou e desenvolveu o leite de soja em pó. O leite de soja em pó. E eu era cobaia ali, porque cada vez que saía um produtozinho ali do laboratório, eu gostava de provar, né? E
E quando dava diarreia, porque não estava certo, tinha que fazer de novo. E eu passei muita diarreia até dar certo. E porque ele achava assim, né? Quer dizer, o leite de soja em pó é muito mais barato transportar pelo interior do Brasil, Nordeste, etc. e tal, né, do que ficar carregando água, né? E quando ele lançou, na década de 80, tem uma frase famosa do então presidente Figueiredo, né? Porque naquela época surgiram as vacas mecânicas, que eram miniaturas, assim, que o pessoal estava produzindo para os favelados, sei lá, para os pobres, né? E o Figueiredo provou e diz, mas que coisa horrível. Quantos anos você tinha na época? Ali, na 80 eu já tinha 25 anos, 20, né? Isso já era cobaia ainda, quer dizer, era cobaia do seu pai nos experimentos ali? Eu tenho muita curiosidade, né? Por isso que eu tenho esse currículo meio estranho aí. Eu tenho muita curiosidade, então... eu diria. Mas nessa época que você, assim, era cobaia, como você mesmo falou, né? Mas cobaia voluntariamente, né? Porque os meus irmãos não eram. Pois é, então, voluntariamente. E aí eu queria tentar entender um pouco melhor. Você era cobaia, mas você participava também já das atividades da empresa, ativamente ali trabalhando junto com o seu pai nessa... Naquela época, não. Naquela época, meu pai dizia, não, tu tem que aprender. Tem que aprender. E como foi que você começou a se envolver mais nos negócios da família? Você foi o primeiro? Seus irmãos foram o primeiro? Como é que você começou a tomar posse, né, dessa empresa que, assim, claramente seu pai tinha um poder inventivo, né? E aí, como é que você foi tomando conta, tomando posse, envolvendo mais, né? E a partir daí desenvolvendo a empresa a partir também da sua cabeça, né? Não, isso aí foi gradativamente, né? Eu sou o filho mais velho, né? Então, com 14 anos, ele me colocou... A partir dos 14 anos, eu não tive mais férias, né? Então, férias de inverno, fazia estágio e tal. Com 14 anos, eu fui aprender a datilografar para poder fazer um estágio numa filial ali do Banco da Bahia, no centro de Porto Alegre. Porque em cima do Banco do Bahia era a sede da empresa dele, né? Então, embaixo tinha a agência do banco ali, e me botar ali para bater a máquina, bater duplicata, essas coisas tudo. Eu sofri muito. E depois, com 15 anos, eu fiz um estágio na fábrica, né? Na fábrica de óleo de soja. O estágio... não é que nem os estágios de hoje em dia, tudo bem bolado e tal, né? Naquela época, ele me alugou lá na fábrica e disse, olha, tu vai falar com os operários, pergunta o que eles estão fazendo e eles vão te ensinar, quer dizer, tu te vira. Porque o relacionamento com o pessoal de baixo é importante também. Então, tu tem que saber tirar essa informação. Então eu pegava desde o início a soja chegando, descarregando do caminhão, aí falava com o caminhoneiro, falava com o cara da balança, e aí depois ia para as prensas, quer dizer, todos os equipamentos eu tinha que falar com o operador, o que tu está fazendo, o que essa máquina faz, e aí tentar entender essa máquina, e tentar desenhar a prensa, né? Tudo tirado assim, né? O conhecimento não cai no teu colo, né? O único lugar onde o conhecimento cai no teu colo é na escola. O professor está te dando de graça ali. E a gente ainda reclama e critica o professor, etc e tal. Mas na vida real, tem gente até que esconde o conhecimento. A pessoa esconde o jogo e não ensina, né? Então, meu pai tinha muito conhecimento desse tipo, assim, para ensinar, né? Ele dizia assim, por exemplo, porque o pai dele morreu quando ele tinha 12, 13 anos, e ele começou a trabalhar. Teve que trabalhar para sustentar a família. O pai dele era deputado federal. Numa época, logo depois da República, da República Chinesa, que foi em 1911, né? Houve um caos geral pelo país,
E num desses governos, o pai dele virou deputado federal representando essa cidade de Wanzhou, lá em Beijing. Por isso que meu pai nasceu em Beijing. E esse meu avô ele era dono de um jornal. Recentemente, em 1990, quando ele fez... em 2010, estou meio perdido. Quando ele fez 90 anos, nós fizemos um livro e nós fomos lá pesquisar e descobrimos fragmentos do jornal dele na biblioteca da cidade. Então, era a verdade que ele era dono do jornal, né? Mas agora já estou divagando. É mais para entender, na verdade. Então, ele começou a trabalhar muito cedo. E ele diz, olha, essa coisa dos estagiários é muito antiga, porque hoje em dia os estagiários são colocados para fazer trabalhos não interessantes, né? Vai lá buscar um cafezinho, vai lá, sei lá, coisas que não interessam muito, né? E sempre foi assim, né? E na época dele também. Então ele disse o seguinte, na época dele, ele era estagiário. Então tá, manda fazer um trabalho e tal. O colega dele, que era estagiário também, ele fazia e ficava quietinho, escondido ali, né? Para que o chefe não desse mais coisa para ele. Mas ele disse que isso aí tá errado. Ele terminava o trabalho dele e ele ia chegar, terminei o trabalho, tem mais alguma coisa? Aí o chefe dava mais uma coisa para ele. Terminava rapidinho ali, ele voltava, tem mais alguma coisa? E até que o chefe dá uma coisa para ele fazer, olha, isso aqui eu não sei fazer. Aí o chefe tinha que ensinar ele. Aí ele aprendia a fazer, fazia rápido, terminava. Terminei de fazer, eu quero mais coisa, né? Então, o chefe começou a ter que ensinar várias atividades do departamento para ele, ensinou ele como é que ele ia fazer, né? E com isso, ele recebeu o treinamento dele. Ele dominava todas as atividades daquele departamento. Aí ele chegou pro chefe e perguntou assim, cara, eu posso falar com o teu colega do outro departamento? Porque eu tô com tempo livre aí, eu quero fazer alguma coisa, não quero ficar parado. Tá, vou lá falar com o meu colega do outro departamento. Então, com o tempo, ele virou o coringa da empresa, porque ele sabia fazer todas as tarefas de todos os departamentos. Ao mesmo tempo, ele estava fazendo técnico de contabilidade de noite, porque ele não fez faculdade, ele fez técnico de contabilidade no 2º grau de noite. Por isso que ele virou o auditor, porque ele conhecia todos os departamentos, né? E formado em técnico de contabilidade, ele começou a fazer auditoria. Assim que foi, né? E você falou que lá em Santa Rosa, você falou de 13 invenções, assim, do seu pai. Parecia um cara muito engenhoso, de fato, né? A forma de financiamento da soja. Lei de soja foi década de 80, foi depois. Então, lá no início, ele fomentou a soja, ele convenceu os agricultores mais resistentes a continuar plantando, que ele garantia a compra, aquela coisa toda. Mas isso através da empresa chinesa ou já era do próprio grupo? Não, a empresa era brasileira, sempre foi brasileira. O Wilton Meneghetti, ele era um empresário, depois ele virou prefeito e governador, né? E ele tinha lá uma fabriqueta que era uma esmagadora de grãos para óleos vegetais, mas que ninguém conseguia operar. Então estava meio parado. E aí, por alguma sorte, talvez, mas eles acabaram se encontrando na Europa, né, uma delegação esportiva lá do Rio Grande do Sul, porque o Wilton Meneghetti, ele é o patrono do Internacional. Ele é o patrono. Né? Quer dizer, depois ele se tornou patrono. Né? Claro. E aí encontraram esse grupo de chineses que tinha experiência lá. Então, foi muito rápido naquela época. Encontraram, nós temos experiência, eu tenho equipamento, tá. Os chineses foram direto, assim, foram para Porto Alegre, olharam o equipamento, isso aqui nós sabemos operar. Já meses depois já estava todo mundo se mudando para lá, porque eles não tinham para onde ir. Meu pai sonhava ir para os Estados Unidos.
Só que negaram o visto para ele porque coincidiu com a guerra na Coreia. E aí aquele negócio, né? Quer dizer, todo mundo olho puxado aí. Os caras devem ser inimigo aí, não vou dar. Não estavam dando vistos para chineses naquela época. Então ele não conseguiu o visto. Ele queria estudar nos Estados Unidos. Não conseguiu o visto. Esse grupo acabou vindo para o Brasil e o resto é história, porque essa empresa se chamava Incobrasa. Empresa que eu acho que até hoje existe, né? Mas, e ele era um simples funcionário, foi lá no interior, mas lá no interior tinha uma outra fábrica. Também, os 3 funcionários, assim, poucos funcionários, micro esmagadora lá. E o dono ele queria ir embora e tal, acabou oferecendo, né? O grupo, os chefes do meu pai não tiveram interesse. E meu pai sonhou, mas ele não tinha dinheiro, né? Então o cara financiou. E aí ele pediu para o chefe dele, da família Tse, a outra família, e eles tinham algum capital. Então assim que começou pequenininho, e ele morando lá em Santa Rosa, né? E assim que desenvolveu essa indústria, essa fábrica de óleo de soja. O óleo de soja se chamava Violeta, da lata vermelha. A tua mãe, ou a tua mãe não, mas talvez a tua avó conhece no Brasil inteiro, porque esse óleo de soja era o mais vendido no Brasil na década de 70 e 80. Desde Manaus, Bahia, Nordeste, Sul, todos os supermercados do país era o número 1 mais vendido óleo de soja comestível, da lata vermelha. E ele depois introduziu a lata redonda, né? Na época ainda era lata, porque hoje em dia é tudo plástico, né? Eu acho, né? E Houston, fazendo... Então a primeira fábrica foi em Santa Rosa, aí ele comprou uma fábrica em Lajeado, depois comprou uma fábrica em Guaíba, hoje é Eldorado do Sul, e depois comprou uma fábrica em Pelotas, né? Assim, a cada 2 anos ele ia comprando uma fábrica. Na década de 70, o Grupo Ovebra era a maior exportadora de soja do Brasil. Grãos, óleo e farelo, naquela época. E aí ele já estava mexendo na década de 80, aí que ele começou na década de 80, já estávamos em Porto Alegre, né? A minha mãe fez um acerto com o meu pai. Porque ela é de Xangai, né? Era Paris do Oriente. Ela foi para Santa Rosa, que não tinha nem calçamento. Aí ela disse, olha, eu fico aqui, mas quando o mais velho fizer 6, 7 anos e tiver que ir para o colégio, nós vamos se mudar para Porto Alegre. Então, vai preparando a equipe e tal, mas nós vamos para Porto Alegre. Então, quando eu fiz 6, 7 anos ali, nos mudamos para Porto Alegre. Aí eu fui no pré-primário do Colégio Americano e depois eu fiz o primeiro grau no Colégio Farroupilha, que era um colégio de alemães lá em Porto Alegre. Duro, muito duro. E na década de 80 é que ele começou a diversificar, porque ele exportava muito, e principalmente para o Oriente Médio. E lá no Oriente Médio eles queriam as sacas de juta, né? Então a soja ia lá, porque aí eles esvaziavam as sacas para usar em outras coisas, na guerra, sei lá. E então houve então a ideia de substituir a juta pelo trançado de polipropileno. Assim que nós entramos na Fitesa. A Fitesa começou com trançado de polipropileno para fazer sacaria. Aí naquela época eu já estava lá na fábrica. Naquela época. E nós também tivemos uma outra fábrica, que era a Embrasa, que era para fazer
as latas do óleo de soja. Inicialmente eram latas quadradas, depois ele inventou a lata vermelha, a lata redonda, né? E mais tarde também nos envolvemos com a aquisição da CRA, Companhia Rio Grandense de Adubos, né? Estivemos envolvidos com isso aí também. E aí, quando houve a instalação do terceiro polo petroquímico, o governo militar, na época, pensava em fazer o tripé, 1/3 empresa nacional, 1/3 multinacional, 1/3 estatal, Petroquisa. E como um grande grupo lá do Sul, a Uvebra foi convidada a investir, e nós entramos, então, no terceiro polo petroquímico, na PPH, que era a empresa que fabricava a resina de polipropileno, porque a gente já transformava o polipropileno na sacaria, né? E o processo de sacaria é através de extrusão, né? Uma extrusão, mas é uma extrusão grossa, né? Aí, com o tempo, a Fitesa foi evoluindo e a Fitesa introduziu a base de tapete de polipropileno, que antigamente também era juta. Então, tudo que era juta, o polipropileno foi lá substituir. Então, os tapetes, as grandes empresas de tapete aqui de São Paulo, né? Hoje eu não sei que fim que deu, mas naquela época a gente vendia o fundo de tapete, né? Para convencer eles, o diretor na época convidava, tinha Tabacô, tinha essas empresas. O diretor na época convidou os donos dessas empresas a irem em feiras lá no exterior para ver, porque lá no exterior era tudo com uma base trançada de polipropileno. Não se usava mais juta, né? E no Brasil ainda se usava. Aí se substituiu. E aí, mais tarde, se começou a fazer filamentos, né? Que é uma extrusão mais fina, mas ainda fios grossos. Até que a gente chegou no não tecido, que é um fio bem mais fino, né? E hoje, então, a Fitesa, depois a gente limpou, saímos de sacaria, saímos de fundo de tapete, saímos de tudo e ficamos só no não tecido. E aí no início da década de 90, quando eu fui embora, me tornei expatriado, foi para fazer a primeira fábrica nossa lá nos Estados Unidos. Foi uma decisão meio louca, né? Mas naquela época, eu me lembro muito bem, porque o Collor foi eleito com a promessa de privatização, abertura e tal, mas feito daquela maneira, assim, diferente do Paulo Guedes, né? Então eu pensei, se isso aí acontecer, nós vamos quebrar. Por que nós vamos quebrar? Porque nós não estamos acostumados a competir. As nossas reuniões eram sempre as reuniões de diretoria, conselho e tal, será que vai aumentar o juro? Será que vai aumentar o câmbio e tal? E se ganhava muito dinheiro na especulação financeira, né? Nas reuniões não se cobrava eficiência de máquina, produtividade, coisas desse tipo. E então eu convenci meu pai, olha, vamos fazer uma fábrica lá nos Estados Unidos e aprender a competir lá, né? E aí fiz o projeto, acabei me mudando para lá e fizemos uma fábrica super enxuta. E naquela época um dos grandes fabricantes era a Kimberly-Clark. Eu contratei não sei quantos engenheiros da Kimberly-Clark, aí recebi uma carta lá do advogado, ele disse, olha, mais um e nós vamos te processar. E não se esqueça, todos esses aí que tu contratou, eles têm o Non-Compete Agreement. Ameaçador. Então, é assim que a gente começou a internacionalização, né? Foi nessa época em que você foi para os Estados Unidos que você começou a ter contato com ideias liberais? Ou foi
até por motivação de, enfim, sair aqui de um país que aparentemente ia sofrer algum tipo de intervenção? Não, foi antes. Foi antes porque antes. Eu terminei a faculdade e aí eu fui estudar na Universidade de Chicago. Né? Você já tinha ido para lá? Já tinha ido. Então a ideia de voltar para lá porque você já tinha visualizado. Já tinha visto tudo e já não tinha mais medo, né? Agora ia lá para então eu terminei a faculdade e fui fazer. Eu entrei no programa de PhD em economia da Universidade de Chicago, mas acabei dropping out, né? Saindo. E foi ali que houve a conexão Paulo Guedes, né? Porque eu cheguei lá com um bilhetezinho para procurar o outro brasileiro no departamento, que era um tal de Paulo Guedes. Eu cheguei lá no departamento, foi outubro de 79, outubro de 1979. Cheguei no departamento, falei, esse estudante aí, esse aí acabou de receber o doutorado, ele foi embora para o Brasil. Então eu nunca conheci ele. Eu nunca conheci ele pessoalmente, né? Eu fui conhecer ele pessoalmente no dia 13 de novembro de 1917, quando eu apresentei ele para o Bolsonaro. 2017. Bolsonaro conheceu ele no mesmo dia que eu conheci ele pessoalmente, presencialmente. O resto foi cold call. Cold call. Lá da China. Eu tive a ideia e... Costurou ali. Costurei ali. Então, foi divertido, é divertido. O hard skill de que tanto falam aqui na Faria Lima, de saber fazer um cold calling, então foi o que ocasionou o encontro entre Paulo Guedes e Bolsonaro, capitaneado por você lá em 2017. Eu estava lá na China acompanhando tudo, né? E eu descobri o Bolsonaro lá na China porque tinha aqueles vídeos de chegada dele no aeroporto. Aí fiquei impressionado, porque, nunca tinha visto um político no Brasil, né? Eu sou da década de 70, 80, né? Eu nunca tinha visto um político tão popular, então eu acompanhava ali. Mas eu... eu acompanhava, essa história eu posso repetir aqui, mas a Bia Kicis entrou em contato comigo. A Bia Kicis, naquela época, ela era uma influencer com um monte de seguidores e ela tinha se aposentado da Procuradoria de Brasília e eu acho que ela foi a primeira e única influenciadora que resolveu conhecer os outros influenciadores. Ela fez uma lista de influenciadores e foi visitar um por um para conhecer presencialmente. É uma coisa interessante, né? Ninguém fez isso. Ela fez. Ela foi para os Estados Unidos, conheceu o Olavo de Carvalho, conheceu o Leandro Ruschel, que é gaúcho, e o Leandro é que falou, tem que conhecer o Winston Ling. Mas o Leandro também não conhece ele direito. É só de influência na internet, né? Mas ele conhece a história da família lá do Sul, né? Então, o Leandro falou, tem que conhecer o Winston. Então, ela me mandou uma mensagem e estava coincidindo que eu estava indo para São Paulo. Aí nós nos encontramos. Algumas semanas depois, ela que tem o calendário correto, eu não me lembro das datas e tal, mas um pouco tempo depois ela me ligou, tu quer conhecer o Bolsonaro? Quero conhecer, né? Estou aberto sempre a conhecer, e aí nós conhecemos. Isso aí foi início de 2016. 2016, conheci o Bolsonaro, foi lá no Rio de Janeiro, e eu cheguei no Rio de Janeiro e eu pensei, mas eu tenho que dar uns livros pro Bolsonaro, né? Aí eu liguei então era secretário do Instituto Liberal, lá no Rio de Janeiro, como é que é o nome dele? Agora fugiu o nome. Eu liguei para ele, para esse amigo, e eu disse, olha, me traz aqui um exemplar das 6 lições e um exemplar do A Lei, de Bastiat. 2 livros obrigatórios no ciclo de
Isso, Aí eu pedi para ele, ele me trouxe, e aí eu convidei ele para ir junto nesse encontro que a Bia Kicis tinha montado no gabinete do Carlos Bolsonaro, que era vereador, né? E ele levou os 2 livros, e aí quando conhecemos, aí eu dei os livros pro Bolsonaro e tirei fotos com ele, né? Aí postei. Você acha que ele leu os livros? Leu? Leu porque a própria Bia Kicis comentou, eles estavam no mesmo voo indo para Brasília. E ela estava sentada mais atrás e ela viu que ele abriu e ficou lendo lá. Olha aí. Isso foi 2016. Né? Então E aí eu pensei, agora já tenho contato com ele, né? E aí eu sugeri para ele, eu tive a oportunidade de encontrar ele e eu sugeri para ele, olha, eu tenho como... Vamos organizar um grupinho aí com empresários liberais e acadêmicos liberais para a gente começar a pensar num programa de governo, alguma coisa, né? Quer dizer, eu acho que tu vai ganhar, mas não adianta tu chegar lá e agora o que eu vou fazer? Tem que começar desde agora, né? A bolar. E aí ele disse, tá bom. Ele deu o ok. E eu fui atrás de todos os liberais que eu conheço do Brasil e ninguém quis. Ninguém quis porque é o mesmo problema de hoje, né? As pessoas não queriam se expor, aquela coisa toda. E então eu fiquei numa situação muito chata ali, porque eu tinha proposto, mas eu não conseguia entregar, né? Então eu fiquei fora de contato, até que no segundo semestre eu tive a ideia, porque eu estava lendo, não sei se era mídia social, mas eu li uma noticiazinha ali, um pedacinho ali de uma notícia do Paulo Guedes, isso, Paulo Guedes, eu não procurei ele. Claro, não conhecia ele pessoalmente, né? Então não procurei ele. Mas ele é o cara. E aí eu fui atrás do Paulo Guedes. Eu perguntei para os meus irmãos que moram no Brasil, né? Eu não morava, já fazia muitos anos. E aí consegui o telefone, liguei, atendeu a filha dele, a Paula. Ele me passou o telefone, ele está com um número novo. Aí ela me passou o número novo dele, eu mandei mensagem, olha, tu não me conhece, mas a gente deveria ter se conhecido naquela época que eu fui do departamento te procurar e tal. Mas isso aí é encheção de linguiça. Quer conhecer o Bolsonaro? E na hora ele disse que ele queria. Diferente do que os outros que eu procurei, né? Todo mundo ninguém queria. E ele disse que queria. Opa! Aí na hora lá, rapidinho, eu mandei mensagem para a Bia. E é uma coincidência muito grande, porque a Bia estava junto com ele na primeira viagem que ele fez para o exterior lá em Nova York. Eles foram lá num evento, não sei qual evento. Então ela estava junto com ele. Ela mostrou para ele a mensagem. Top, conheceu o Paulo Guedes? Ele disse que sim. Aí eu saí para organizar o negócio. Isso aqui era mais ou menos outubro de 2016. Todos os meses de novembro eu volto para o Brasil para o aniversário da minha mãe, por isso que eu sei dessa data. A minha mãe faz aniversário dia 14 de novembro. Então, no dia 13 de novembro, eu marquei num hotelzinho lá na Tijuca, lá, essa reunião. Agora, Winston, pegando um pouco da tua fala, né, você parece que em oposição a alguns liberais, né, muitos que você citou, que aparentemente ali não quiseram se expor de certa forma, né, para fazer, enfim, se aproximar, né, do meio político, né, e eventualmente se expor, né, dessa forma. Você, por outro lado, foi muito corajoso, né, na verdade, ao se envolver e propor, né, esse tipo de encontro, né, e realmente tentar fazer alguma coisa. Aí hoje, né, a gente olha o contexto do país, né, contexto político do país. Hoje a gente está com um partido de esquerda no governo, né, e o liberalismo aqui, e aí vou usar uma palavra aqui, mas você me corrige se eu tivesse errado, mas talvez um pouco deixado talvez de lado aqui, né,
pelo mainstream aqui da política brasileira, você acha que falta um pouco de protagonismo, talvez, para os liberais, tal como você teve lá atrás ao aproximar, né, ali o Paulo Guedes do Bolsonaro? O que você acha que falta hoje para a gente, né, ter ali um liberalismo à direita um pouco mais pungente aqui, né, no país, nesse contexto que hoje a gente tem, né? Bom, eu acho que é tudo uma evolução, é tudo uma curva de aprendizado e às vezes é necessário a gente entrar pelo cano para aprender, né? Então, como empreendedor, o empreendedor de sucesso é aquele que quebrou não sei quantas vezes antes, mas que ninguém fala, né? Então, é a gente passando por dificuldade que a gente vai aprendendo. Então, é bom termos mais um governo de esquerda. Quer dizer, se a gente não aprendeu antes, a gente precisa ter mais um. Chegar como a Argentina, chegar num fundo do poço para depois ter um candidato como o Javier Milei. Ou a gente aprende, o povo, a elite aprende, ou vamos ter mais um até aprender. Faz parte do aprendizado, né? E a gente não pode desistir. Que nem lá na Argentina. Lá na Argentina eram uns poucos ali, mas persistentes, dando aula, ensinando. E de repente aconteceu o que aconteceu, tudo com jovens, né? Lá na Argentina é uma coisa impressionante, é tudo jovens. Então, por isso que aqui no Brasil eu continuo atuando nos institutos, no objetivismo também, mas eu sempre procuro focar nos jovens. E os velhos já estão velhos. Até pegando o gancho aqui, né? Quer dizer, a família Ling tem um instituto, né? E vocês, inclusive, promovem bolsas de estudos através desse instituto, né? Quer dizer, a compromisso da família com a educação parece muito importante, né? E aí, também, né? De novo, queria ouvir um pouco da tua experiência nessa frente, porque do meu ponto de vista, me parece que a educação, ela acaba, de certa forma, tendo dentro, né, do ramo da educação, um protagonismo grande de ideias, né, de esquerda, ou talvez, se não protagonismo de ideias de esquerda, talvez uma falta de protagonismo de ideias de direita. Então, como mudar essa balança, como equalizar, talvez, ou até, né, mudar realmente, né, os pesos dessa balança? Foi bom tu falar do Instituto Ling, né? Eu gostaria de salientar o seguinte, que quando tu tem um grupamento de pessoas, 2, 3, 4 pessoas, nunca vai ter unanimidade de pensamento, tá? Então, eu tenho os meus posicionamentos que podem ser iguais ou diferentes dos meus irmãos, né? Os meus irmãos, eles têm as características deles, que algumas coisas coincidem, outras não, né? E então, muita gente de fora acha que o Instituto Ling tem algum viés ideológico e tal, porque mais pela minha pessoa, que eu sou um pouco mais desse lado aí. Mas, na verdade, não. O Instituto Ling, ele dá bolsas e o sistema de seleção do Instituto Ling não é ideológico. Não é ideológico. Eu vou só dar um exemplo, né? Que um dos métodos que se usa é uma mesa redonda, né? Onde se dá uma pergunta muito, muito difícil de responder, tipo, você é contra ou a favor do aborto? Você é contra ou a favor da pena de morte? Coisas assim, polêmicas, né? E aí cada um na mesa, os candidatos à bolsa, né? Cada um na mesa dá a sua opinião e por quê? Por quê? Como são pessoas de muito alto nível, né? Os porquês são muito bem embasados. Então, agora, rodou a mesa, todo mundo disse a sua opinião e por quê. Tá, então agora vai rodar de novo. E aqueles que mantiveram a sua opinião
dizem que mantiveram e por quê, e aqueles que mudaram de opinião, já que ouviram tantas argumentações interessantes, né? Se quiserem mudar de opinião, muda e diz por quê. E aí roda de novo, né? E a gente gosta das pessoas que mudam de opinião diante dos fatos. E isso que falta no Brasil. Isso que falta no Brasil. Quer dizer, se no Brasil as pessoas fossem assim, a gente estaria em busca do conhecimento. E não nessa guerrinha ideológica aí, lá no Sul é Inter contra o Grêmio, né? Então, no futebol, a gente entra nas irracionalidades ali, né? Dos adolescentes, que quando eu era adolescente era assim, quando a gente discute futebol, valia tudo, né? Para ganhar do outro, né? E a política virou isso, né? E a gente não vai resolver o problema do Brasil com esse tipo de discussão. A gente vai resolver o problema do Brasil tentando descobrir juntos, né? E mudando a opinião quando os fatos da realidade mostram que não é assim, é do outro jeito. Não é assim, então não tem nada de ideologia. Winston, a gente observa na família Ling uma constante busca pelo conhecimento e pelo aperfeiçoamento, né? E aí, fazendo um paralelo com Ayn Rand, ela cita que o homem precisa de conhecimento para sobreviver. Somente a razão pode alcançá-lo. Os homens que rejeitam a responsabilidade do pensamento e da razão podem existir apenas como parasitas de pensamento dos outros. Como não nos tornarmos parasitas dos pensamentos dos outros? São perguntas difíceis, né? Mas eu acho que tudo está na educação, né? Mas não é na educação como é discutida hoje, que as pessoas discutem, né? Porque eu vejo que a educação, qualquer que seja, que se discute hoje, está muito deficiente porque as pessoas pensam na educação como doutrinação, e aí não é só esquerda, é direita também. Eu vejo muitos pais tentando fazer a cabeça dos seus filhinhos, por exemplo, né? Então o correto é mostrar os fatos para os bebezinhos, para as crianças, até porque a criança ela tem um attention span muito curto, né? À medida que o aparelho neurológico vai se maturando, o attention span vai aumentando. Mas para um pequenininho ali, tu não dá um sermão ali, porque ele já está no outro. Ele não tem aquele attention span, né? Então, você só dá os fatos. E ele vai ligar os pontos e chegar às conclusões. Isso aí é um milagre, mas o nosso cérebro é capaz disso. Agora, as pessoas que não acreditam nisso, então... não, a criança não vai chegar a essa conclusão. Então, eu tenho que fazer as ligações, tudo ali, para mostrar que não precisa fazer isso. Não deveria fazer isso. Porque quanto mais tu colocar a criança na realidade objetiva e ela começar a aprender os fatos e ela começar a fazer a ligação, ela começa a pensar por si mesma. E se tu quiser deixar tudo mastigadinho, tu tá tirando essa oportunidade da criança desenvolver por si própria o raciocínio e as conclusões. Mas aí, eu estou falando meio abstrato aí, porque eu traduzi aqueles 3 livros, né, no início da década de 90, que é um método para ensinar os bebês a ler, né? Os bebês não estão ainda caminhando, eles estão se arrastando no chão, caminhando, né, de 4, assim, mas eles já conseguem ler. E tem um outro livro na coleção ali que se chama Como Dar ao Seu Bebê Conhecimento Enciclopédico. Esse é muito interessante. Esse aí foi o primeiro livro que eu descobri quando eu descobri esse método, né? E esse método é o seguinte: esse livro ele ensina
vamos dizer, eles vendem, mas a gente também pode fazer conjuntos de cartolinas, assim, tem uma foto aqui de animais, de várias coisas que tu quer ensinar, né? É muito complexo. A gente na verdade, eu pode ser para horas. Pois é, na verdade eu fiquei com vontade de, assim, se tivesse um livro que a gente tivesse conceitos econômicos, né, razoáveis aqui para a população poder identificar o que é fló, né, quais são as coisas perigosas na política, seria o cara só olha e consegue identificar, seria, acho que, fantástico para a sociedade, né? Mas eu queria até voltar um pouco nas iniciativas da família, né? Hoje a gente, enfim, atualmente está vivendo uma situação terrível no Rio Grande do Sul, né? Aliás, uma cidade, aliás, o estado, né? Porto Alegre é a cidade que você tem uma conexão grande na tua família, tem uma conexão muito grande ali. A cidade do Rio Grande do Sul passando por uma tragédia terrível por conta das chuvas ali. E a tua família tem uma iniciativa também de construção, né, do Estado, Reconstrói Rio Grande do Sul. Queria se talvez ouvir um pouco dessa iniciativa, porque acho que ela é super importante agora, né, nesse momento que, né, tá essa realidade tão dramática ali naquele Estado. A iniciativa, assim, foi inspirada naquela ponte de Nova Roma, não sei se vocês ouviram falar, né? Sim. Foi uma comunidade local lá que resolveu, por conta própria ali, eles coletaram dinheiro da comunidade e construíram aquela ponte, que acabou custando muito menos do que se esperava, né? E foi construída em tempo recorde também. E carinhosamente apelidada de Ponte Ancap. Ponte Ancap. Verdade. Então, então a gente, quer dizer, essa nossa iniciativa é pensando nisso aí, que a ponta local, quem está no local é que sabe o problema, né? A gente está longe, a gente não sabe o problema. Então, esse projeto foi pensado na seguinte forma, usando as associações comerciais. As associações comerciais, elas têm sedes em todos os municípios, né? E são formados de empresários locais, que conhecem aquele local. Então, esse grupo de empresários naquele local sabe qual é o gargalo naquele momento. Esse é outro conceito, né? E a gente pode atuar em vários pontos, mas aquele que atua no gargalo rende mais, dá mais resultado. Então nós queremos desgargalar. Depois que desgargalou, vai surgir um outro gargalo, né? Que é de menor importância. Mas assim, então a gente vai focar no gargalo. Né? Quem é que conhece o gargalo? O empresário local. Né? Mas olha, desgargalando isso aqui é que vai ter uma quantidade de benefício local. Tá? Então faz um projeto, e manda lá para Porto Alegre, e nós temos uma equipe de 5 engenheiros e um arquiteto, gente que conhece profundamente as obras públicas, né? Mas eles não vão entrar com obras nem nada, eles vão, são 5 amigos que vão olhar aquele projeto e como eles conhecem profundamente o interior todo, eles sabem, não, essa obra faz sentido ou não faz sentido, tecnicamente, né? Faz sentido, ok. Meu irmão falou, o William falou, tem que decidir em 15 minutos. Não tem 30 reuniões aí e vamos decidir mês que vem. Não. Chegou porque veio ali da associação comercial. Eles conhecem. Chegou aqui na mesa, aprova em 15 minutos. Aprovou, eles começam a fazer a obra lá. Eles vão levantar o dinheiro lá e fazer a obra lá. Nós participamos com a outra metade. Depois que eles já construíram a primeira metade. Aí nós botamos a segunda metade e completamos. E com isso, assim, pelo interior todo do Rio Grande do Sul, os diversos locais, vamos desgargalar o primeiro gargalo. E depois pode vir outros, né? Mas essa é a ideia. Então é rapidez, baixo custo, é a ideia do Nova Roma. Fazer mais Nova Romas, né?
Muito legal. Essa é a ideia. Eu queria ressaltar aqui também, até para nossa audiência saber, porque boas iniciativas têm que ser compartilhadas, né? A família Ling está se comprometendo a doar 50 milhões de reais a essa iniciativa do Reconstrói RS. E temos também outras famílias envolvidas que já se comprometeram com outros 20 milhões de reais, com empresários como Salim Matar, Jaime Garfinkel, Cristiano Franco, Paulo Sérgio Galvão Filho e a família Pratini de Moraes, além das lojas Renner, do Banco Master e do BTG Pactual. Gostaria também, Winston, que você falasse um pouco do quanto essa iniciativa descentralizada ela pode se contrapor a essa iniciativa completamente centralizada do Estado. A gente tem ouvido falar muito, agora na catástrofe do Rio Grande do Sul, da completa ineficiência do Estado em conseguir ajudar em alguns pontos lá da enchente, conseguir ajudar, de certa forma, as famílias que foram atingidas. A gente ouviu até do próprio governador falando que o dinheiro que foi doado para o Estado não seria usado de imediato. O que você acha que a iniciativa privada consegue trazer adicionalmente no amparo das vítimas dessa catástrofe? A gente não quer entrar em discussão política, a gente não quer entrar nessa... Um critica o outro e tal. As pessoas que sofreram o problema ali, eles estão esperando uma solução, mas o mais importante é que eles não estão esperando que alguém vá solucionar. Eles querem solucionar, a gente só entra, vamos dizer, ajudando, né? Então, não tem tempo para perder discutindo, entrando nesse tipo de discussão. O negócio é botar mãos na massa e executar e dar poder para o cara local lá executar, inclusive. Que é o que falta hoje no nosso Brasil, né? E aí, vamos dizer, os projetos vão acontecer e vão ser novas gomas de exemplo, né? E quem sabe ajude a mudar um pouquinho o approach, né, do poder público, né, de refederalizar o Brasil. Agora, se eu puder até complementar, né, a pergunta, a gente está passando por essa catástrofe, né, que é uma catástrofe ambiental, né, e assim, se a gente for realmente levar a sério todas as perspectivas ambientais, provavelmente, né, teremos outras, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outras regiões do país potencialmente, né, como, enfim, há muitos anos já a gente já vem ouvindo que isso pode acontecer. E a ajuda, né, a esse tipo de catástrofe, ela vai precisar acontecer de uma forma ou de outra. E eu queria entender a tua perspectiva, Winston, de como a gente atender toda essa necessidade que provavelmente vai acontecer das formas que a gente tem, né? Ou descentralizadamente, através da iniciativa privada, né, dando ferramenta para quem está na ponta ali realmente resolver o seu problema. E, do outro lado, de uma forma mais centralizada, através de um governo ou estadual, federal, eventualmente até municipal. Como que a gente equilibra essas soluções que vão precisar acontecer? Me parece que, talvez em conjunto, ou eventualmente separadamente, como que você vê isso caminhando? Vamos dizer, nós não temos tempo para planejar, porque existem coisas de curtíssimo prazo agora pedindo solução, né? Então, e quando a gente descentraliza e dá poder para o local fazer, mas ele tem que botar o dinheiro primeiro, né? Aí vai caber a pessoa lá no local decidir se ele vai fazer de novo uma ponte igual ou se ele vai fazer um pouquinho mais alto para que não pegue mais enchente, né? Ou então, quer dizer, coisas desse tipo, né? Inclusive o pessoal muitas obras estão vindo com esse conceito, olha, vamos fazer para que aguente mais do que 6 metros de altura, né? Ou coisa e tal. Então, cada local vai tomar suas decisões. Nós não estamos num país comunista onde a gente vai sentar e vamos desenhar tudo para que as outras pessoas decidam, né? Mas ali a pessoa no local tem que tomar as decisões, avaliar os riscos, né? Vou fazer mais uma ponte, mas igualzinho que da anterior. Não, vou fazer uma outra ponte, mas mais alto.
não sei quantos metros mais alto. Ah, não, aqui não se faz mais ponte aqui porque não vale a pena, vamos fazer outra coisa, o gargalo é outro. Ali no local eles decidem. Eles conhecem a geografia daquela cidade, eles conhecem aonde dá, onde não dá. Nós não conhecemos. Tá? E o cara lá em Brasília também não conhece. Ninguém conhece. Quem conhece é o cara lá no local. Se eles resolverem fazer uma grande obra num local que vai inundar de novo, é o problema deles, porque, claro, metade nós vamos botar. Mas a gente também vai avaliar. Né? E eles também vão avaliar. Tem alguns projetos daqui a pouco que vão acontecer que não vai dar certo e vai inundar de novo. Mas a maioria a gente acredita que vai ser bom. Né? Acho que a maneira mais eficiente aqui talvez seria, né, se o poder público agir de uma forma de liberar realmente recursos para o pessoal no local solucionar. Essas obras de desgargalamento também são obras para quebrar o galho. Né? Que nem lá em Porto Alegre ali, o acesso ali foi completamente destruído. Eles, a bala ali, eles fizeram um acesso novo ali e desgargalou. Né? Não são necessariamente obras super permanentes, né? Mas quando vierem a fazer uma obra mais permanente, vão avaliar a situação, né? Mas é aquele negócio, sempre que tu faz com o teu dinheiro, tu vai tomar mais cuidado e não assumir riscos, né, desnecessários. Aí o dinheiro não é teu, aí tá, faz uma ponte de qualquer jeito aí. E, Winston, acho que a gente está se aproximando de um final aqui. Você falou que deu de presente ao presidente Bolsonaro 2 livros. As 6 Lições de Mises e A Lei do Frederic Bastiat. Que outro livro você recomendaria? Assim, um livro que você sente que seria muito importante que as pessoas leiam? Algum livro que possa até mudar a vida delas? Para o grande público, né? O grande público que está nos assistindo, sim. Eu recomendaria muito A Nascente, de Ayn Rand. Porque o grande problema que nós temos, as pessoas acham que é o esquerdismo. Não é o esquerdismo, porque o esquerdismo tem uma causa. O grande problema que tem é a baixa autoestima. A baixa autoestima é que dá medo nas pessoas de assumir riscos e que causa o esquerdismo todo. Se tudo não fosse com alta autoestima, não sei se vocês leram A Revolta de Atlas, por exemplo. Todos os personagens da Ayn Rand, eles são pessoas com altíssima autoestima. Não interessa o que os outros estão falando, o cara está indo lá e fazendo. E se todo mundo tivesse uma altíssima autoestima, esse medo do risco seria um pouco menor, né? E as pessoas seriam mais, então, empreendedoras, né? Seriam mais capitalistas na sua vida, né? Porque a vida da gente é empreendedorismo. Tem gente que tem medo de tudo, né? E isso que estraga a vida das pessoas. As pessoas deviam ter coragem de testar mais, de experimentar mais. Até tem uma coisa que eu me lembrei agora. Eu tive a oportunidade de palestrar lá umas 2 ou 3 vezes para um grupo da Startse. Não sei se vocês conhecem a Startse, que mandam, eles mandam as pessoas lá para a China para conhecer. Também para o Vale do Silício, o Vale do Silício chinês também e tal. Então, pessoas interessadas em startups, venture capital, né? Coisas desse tipo. E aí, depois da palestra, a primeira vez, foi todo mundo lá comer McDonald's e Pizza Hut, alguma coisa. A segunda vez foi num restaurante italiano, né? Aí eu perguntei para os organizadores, porque nós estamos na China, por que a gente não vai num restaurante chinês, né? O pessoal gastou uma nota aí para vir para a China e vão comer McDonald's, né? Não é um desperdício, né? E aí, pois é, tem alguns aí que não sabem nem usar pauzinho, né? E outros não querem nem experimentar.
Mas não, pô, o pessoal está interessado em startup, venture capital e tem medo de provar uma comidinha chinesa, né? Então tem muitos jovens e adultos e tal que têm medo de experimentar as comidinhas de várias etnias, por exemplo, né? Isso aí é medo do risco, né? Então, se as pessoas forem pensar, todos nós temos medo de muitas coisas, mas seria bom se a gente não tivesse, né? Porque aí a gente ia experimentar mais coisas, conhecer mais coisas, aprender mais coisas, e o esquerdismo acabaria. Se eu puder fazer uma última da minha parte aqui, aproveitando a tua experiência, então, como que uma pessoa que tem medo de alguma coisa supera esse medo, na tua visão? Eu acho que, primeiro, se conscientizar de que existe esse problema da autoestima, né? Inclusive, outra anedota, na cultura chinesa, a cultura chinesa é uma cultura que promove a baixa autoestima, porque, assim, a caricatura mais comum são duas mães que se encontram, né? Aí uma mãe comenta para a outra, mas meu filho é tão burro, ele faz isso errado, ele faz isso. Aí a outra mãe diz, não, mas o meu é mais burro ainda que o teu. O meu ele não faz nada. E as crianças estão ali ouvindo. Né? É uma caricatura, mas é que a cultura chinesa é assim, realmente as mães são assim, né? E as crianças crescem, né, com baixa autoestima, achando que eles não valem nada, né, com medo de tudo e tal. Então, se a gente se conscientiza disso, a gente vai mudar em relação aos nossos filhos, a gente vai mudar em relação a nós mesmos, a gente vai tentar, né, a gente vai ler mais livros da Ayn Rand, porque isso ajuda, né? Quando a Revolta de Atlas foi traduzida em 1987 pelo Instituto Liberal, com o nome de Quem é John Galt, nós descobrimos um ano depois que tinham psicólogos, terapistas, que estavam recomendando para os seus pacientes ler este livro. E na época eu não tinha muito conhecimento, eu estava recém aprendendo, né? Mas depois é que caiu a ficha, pois é autoestima. A maioria desse pessoal que está nas terapias, eles têm baixa autoestima, e o terapista, o trabalho dele é levantar o cara. Inclusive, só falar aqui, pessoal, que a nossa caneca do IFL tem a frase, quem é John Galt, do Revolta de Atlas. Fica como sugestão a leitura, então, né? Winston, estamos chegando ao fim desse episódio. Eu queria muito agradecer, em nome do Instituto, a oportunidade de conversar contigo e ter tantas lições. E, por último, eu queria deixar essas considerações finais. O que a gente pode fazer para mudar o nosso Brasil e melhorar aí o conhecimento? Aí vem a lembrança, mais uma anedota aí, né? Isso aí foi na época que eu tinha comprado a franquia do Miss Brasil, né? E aí no concurso tem umas perguntas que os misses têm que responder e tal, e aí eu bolei uma pergunta, né? Que é o seguinte: se tu puderes fazer uma só coisa para melhorar o mundo, o que tu farias? O que tu faria? Uma só coisa para melhorar o mundo, para mudar o mundo para melhor. O que você faria? A resposta é o seguinte: eu cuidaria de mim mesmo para que eu não seja um peso para nenhuma outra pessoa. Olha que bela. É Ayn Rand, é objetivismo. Na veia. Mais uma vez, obrigada, Winston, e até a próxima. Muito obrigado, Winston. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Winston. Obrigado, Bianca. Prazer em estar aqui. Gostei muito. Ficou muitos assuntos fora, né? Quem sabe a gente volta aí para conversar sobre outras coisas. Com certeza. Estamos encerrando, então, mais um episódio do Acendendo as Luzes, o podcast do IFL São Paulo. E até logo.